Povo de Deus, um ótimo dia, um ótimo feriado, uma ótima sexta-feira da paixão. Que Deus, Ele possa te abençoar, Ele possa abençoar o seu dia, a sua casa. Num dia como esse, uma sexta-feira pela manhã, Ele estava se apresentando a Pôncio Pilato para ser julgado e para ser condenado, a ser posto numa cruz, no madeiro. E antes mesmo de acontecer, ele sentiu o que ia acontecer. A Bíblia fala em Mateus 26, versículo de número 31, a Bíblia diz assim: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizai em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu ressuscitar, irei adiante de vós. Mas Pedro disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu não me escandalizei. E disse: em verdade vos digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não me negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então ele chegou Jesus em um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, vigiais comigo. Indo um pouco adiante, postrou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmão, antes mesmo de acontecer, ele já sentia que estava próximo de se cumprir o que estava escrito. A Bíblia diz que na vida de Jesus é uma comparação com a sua. Na sua vida vai ter o traidor. Na tua vida vai ter as pessoas que vão gritar: Hosana, Hosana, Hosana. Mas também é a mesma pessoa que vai dizer: solta Barrabás e crucifica ele. As mesmas pessoas que dizia ser amigo é as mesmas pessoas que vai mandar crucificar. É as mesmas pessoas que vão querer o mal, que vão querer a queda. Mas ao que eu vim falar para você nessa sexta-feira, que ele foi crucificado, ele foi posto numa cruz, no madeiro, é que ele já sentia, ele se reúne com os seus discípulos e diz: essa noite o pastor será ferido e o seu rebanho se dispersarão. Mas não se preocupa, que ao 3º dia eu ressuscitarei e irei adiante de vós para a Galileia. Ele está dizendo: muitos vão se escandalizar. De verdade, está tendo muitos escândalos com a fé, com o nome de Deus, com o evangelho de Cristo. Está acontecendo e está tendo muitos escândalos. Mas no meio dos escândalos, sempre os fiéis vão permanecer, os fiéis vão se manifestar. E a Bíblia diz que ele estava reunido ali em um lugar chamado Getsemane, onde ele leva alguns, Pedro, João, Tiago, para orar com ele, para buscar por ele, porque a alma dele estava se enchendo de tristeza, de angústia, de dor, porque estava próximo de acontecer, estava próximo de se cumprir, aonde ele ia ser colocado numa cruz pelo meu pecado e pelo teu pecado. E percebe que quando ele começa a orar, a alma dele se enche de tristeza, de angústia. E ele fala para aqueles discípulos que ali está com ele: vigiais comigo, orais comigo. Irmão, ele sentiu o peso do meu pecado e do teu pecado. Ele já estava sentindo algo que estava acontecendo naquele exato momento. A alma dele se encheu de tristeza, de dor e de angústia. Por quê? É dele aquele sentimento? Não, não é dele. É de mim e de você. Ele está recebendo toda a carga, todo o peso. E quando ele começa a orar, os discípulos vão dormir, adormece. O mesmo que falou que ia morrer na cruz no lugar dele. O mesmo que disse: se necessário eu morro no teu lugar. Sabe essas pessoas falsas? Sabe essas pessoas enganosas? Sabe essas pessoas mentirosas que aparecem nas nossas vidas para dizer que eu estou contigo, conta comigo. Mas na hora que apertar, ela é a primeira a negar. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes. Porque Jesus já sabia. Ele disse: antes que o galo cante aqui essa noite, tu vai me negar 3 vezes. Então ele sabia. Então ele disse:
a carne está pronta, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse assim, irmão: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele não queria passar por aquela situação, porque ele sentiu o peso, ele sentiu a carga. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. E tem pessoas que não dão valor, ou tem pessoas que não temem, ou pessoas que não respeitam, ou pessoas que desprezam esse momento de cruz. Irmão, para você entender o propósito, a Bíblia diz que ele foi colocado em uma cruz, mas antes dele ser colocado na cruz, ele carregou a sua própria cruz. Ele carregou a sua cruz e ele vai naquela via dolorosa. E eu estive em Israel num dia festivo, um dia de festa, que era o dia de Páscoa, era a semana da Páscoa, e aquela rua estreita da via dolorosa, que se diz ser a via dolorosa, aquela rua estreita, os soldados zombando dele, o povo zombando dele, fazendo chacota. Por quê? A Bíblia diz que começa o estágio, são 14 estações da cruz, da via dolorosa. E o primeiro estágio é que ele é julgado por cônsul Pilato, ele começa a carregar a sua cruz. E a Bíblia diz que vai haver naquela via dolorosa até sair da cidade, para ir para um lugar chamado Gólgota, lugar de caveira. Irmão, nas nossas vidas vai ter isso. A gente vai ser chacota, a gente vai carregar uma cruz. E percebe que ele chega em um lugar, acho que no quarto estágio, na quarta estação, ele cai e ele coloca a mão sobre uma pedra. E ali Deus levanta um homem por nome Simão Cirineu, que vai ajudar Jesus a carregar a cruz do Evangelho. Percebe que essa via dolorosa é a via da zombação, das críticas, do julgamento. Ele vira chacota, ele vira zombação, mas ele vai ao propósito. Ele vai a um lugar fora da cidade chamado Gólgota, lugar de caveira. Eu estive também no Gólgota. E quando eles colocam aquela cruz e coloca ele pendurado, sabe o que ele diz para aquele povo? Esse aqui é o verdadeiro evangelho, que hoje está difícil a gente cumprir as escrituras. Ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que diz. Eles começam a zombar porque ele vai ser crucificado do lado de dois malfeitores, dois ladrões da cruz. E um perverso, nem no dia do seu julgamento ele consegue ter compaixão, nem no dia do aperto, da dor, do sofrimento, ele não consegue. Ele começa a zombar de Jesus, ele começa a dizer: mas se tu não é rei, se tu é Deus, por que tu não desce dessa cruz? Não é tu que em 3 dias derruba um templo e edifica? Eles começam a julgar, a condenar, a criticar. Eles começam a se levantar de uma maneira tão poderosa contra ele. Mesmo em uma situação difícil, isso vai acontecer com muitos. Nem naquele dia eles vão se arrepender. Nem naqueles dias eles vão olhar para si mesmo, para o seu pecado, para o seu erro, para a sua dor. Mas o outro já pediu a misericórdia, diz: esse daqui não tem pecado, esse aqui não tem condenação. Nós estamos aqui pelos nossos próprios atos, mas esse não. Esse daí, ele é rei. E ele diz: quando tu chegar lá no teu reino, lá no paraíso, lembra de mim. Esse daí, porque Jesus está entre os homens para trazer sobre os homens o arrependimento, a salvação, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. E percebe que quando ele, aquelas pessoas vão furar as costas, a costela, vão dar um vinho com fel, vinagre, zomba dele, e ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, aquele dia chamado crucificação, aquele dia chamado, para mim foi o nascer de uma nação, de um povo que seria salvo, de um povo que seria liberto. Quantas dores,
quanto sofrimento, quanto desespero, quanta aflição por algo que ele não fez ou por algo que ele não cometeu. Para ele não tinha acusação. Não tem acusação para ele. Na sua vida vai ter dias difíceis. E olha como é. Ele veio e na condenação, na plaquinha, estava escrito Rei do Judeu. Ele veio para os seus e os seus negaram ele. Assim também é conosco. A gente está em lugares que os nossos nos desprezam, que os nossos nos crucificam, nos julgam, nos condenam. Nunca estende as mãos para nos socorrer, para nos ajudar. Mas uma coisa é certa, nessa sexta-feira da paixão, nesse dia, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa. E que Deus venha ser contigo em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, nesse dia, chamado hoje, no dia como esse, numa manhã como essa, ele estava se apresentando a Pôncio Pilato. Ele estava diante daqueles homens, meu Pai, sendo julgado e condenado sem nenhuma acusação, pagando um preço que ele não cometeu, Senhor. Eu quero orar por um povo, por uma nação, eu quero orar por um servo de Deus, por uma serva de Deus. Eu quero orar e quero profetizar e quero determinar que haja um romper, que haja um destravar, que haja um liberar. Que as bênçãos do Deus do céu estejam sobre ele, esteja sobre ela. Meu Deus, quebra a cadeia, quebra a corrente, quebra cadeado, quebra a maldição, Senhor. Desfaz todo o mal, desfaz todo o laço, quebra toda a maldição da vida desse homem e dessa mulher. Meu Deus, foi uma cruz, meu Pai. A mensagem da cruz é loucuras para aqueles que não crê, mas é poder de Deus para quem crê. Eu creio que naquela cruz ele me salvou, ele te salvou. Ele foi crucificado pelo meu pecado e pelo teu pecado. Por isso que eu oro nessa manhã e peço a Deus que abençoe todo o povo e toda a nação. A um povo que está desacreditado, a um povo que está duvidando do poder e da glória dele. Ele está dizendo, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Eu irei te salvar, eu irei tirar você desse lugar de sofrimento, de dor, de tristeza, de desespero. Que o Senhor ele possa te abençoar, a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu declaro, eu profetizo e determino que o nome do Senhor está sendo glorificado, que o nome do Senhor está sendo exaltado e que as bênçãos dos Deus do céu estejam sobre a sua vida. Eu profetizo, eu determino, eu declaro que a bênção e a vitória estará contigo em nome de Jesus. Irmão, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele desceu daquele madeiro e ao terceiro dia ele desceu daquela cruz. Eu declaro isso sobre você, um ótimo feriado, uma ótima sexta-feira da paixão, que Deus possa te prosperar, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa e a sua família em nome de Jesus.